Oi, Lívia, boa Oi, tarde. Ananda, boa tarde. Oi, pessoal. Mais uma Tudo vez, bem? falando tudo ótimo. Mais uma vez, né, tocando nesse assunto. Sim, então é importante dando continuidade, né? Que a gente já começou a conversar nas outras lives, né? A importância da meditação, como começar. E algumas pessoas acham que é só sentar e pronto. Vamos meditar. Fechou o olho, colocou a É, música, isso ligou o aí, incenso, acendeu o incenso. é, isso aí é interessante, porque as pessoas têm essa fantasia, realmente, né? Quer dizer, as pessoas que já têm uma trajetória grande na meditação, elas conseguem, de fato, sentar e meditar. Elas não precisam fazer nada, elas já entram no estado de meditação. Mas isso realmente requer muito tempo de prática, sabe? Para você realmente chegar nesse estado, nesse ponto, né, da sua prática espiritual. Porque aqui a gente já tem uma distinção. A meditação enquanto processo, enquanto técnicas que você vai utilizando, e depois o estado onde você quer chegar. Então, a gente precisa, primeiro, perceber o que a gente faz no nosso dia a dia que pode interferir diretamente na qualidade da nossa meditação. Porque o nosso instrumento é o corpo e é a mente. É isso que a gente utiliza para meditar. Ainda que depois, né, Ananda, a gente desligue um pouquinho do corpo, né, trabalhe com os processos mentais e depois tente ultrapassar essa fronteira da mente, mas indiscutivelmente o corpo precisa estar bem, tá em uma boa postura, tá relaxado e tal, né? E a mente também. Então você precisa utilizar muito bem essas duas ferramentas. Então a gente pode até começar falando um pouquinho sobre o que a gente pode ter atenção no nosso dia a dia, do antes, né? Que vai interferir no momento da meditação. Ótimo. Então, né? Então, assim, as pessoas não às vezes não se preocupam muito com a qualidade do que elas absorvem diariamente e acham que quando vão chegar lá no momento da sua meditação, vão conseguir se desfazer de tudo aquilo que elas absorveram durante o dia. Isso não é verdade. Até porque, dependendo do que você assimila, né, durante o dia, na verdade, se você não assimilar bem, né, se você não processar bem toda essa gama de informações, de sentimentos, emoções que lhe vêm, você senta para meditar e essas emoções nem permitem que você continue meditando. Elas te dão aquela agonia, sabe? Você quer sair logo da meditação, você lembra que esqueceu de fazer alguma outra coisa e sai. E você não percebe que é o que você vivenciou antes que está gerando essa sensação na hora que você senta, né, para meditar. Então é bom, né, a gente entender isso, sabe? Para a gente já começar a filtrar, ser um pouco mais seletivo, né, naquilo que você vive, naquilo, no acúmulo de coisas que você vai colocando para dentro. Quando a gente fala para dentro, lembrando aqui, para dentro através dos 5 sentidos. Todas as informações que nós absorvemos diariamente pelos 5 sentidos, elas vão virar matéria mental, elas vão virar a nossa mente, né? Então, se a gente, para meditar, precisa tranquilizar essa mente, quanto mais coisas você for colocando indiscriminadamente, naturalmente você vai ter mais ondas nessa mente, né? E que aí vai impedir você de se tranquilizar e de perceber o que está, né, no interior, né? O que está na profundidade do teu ser. Então, esse é um ponto. No antes, nós também podemos observar a questão da condição do nosso corpo, sabe? Então, se você não faz atividade física, isso interfere na sua meditação, porque se você quer começar a meditar para sentar imóvel, relaxado, quer dizer, para você ficar imóvel, pressupõe que você está relaxado. Se Sim. você não relaxar, você não vai ficar imóvel, você vai ficar assim, ó. Você vai levemente para cá, levemente para lá, daqui, até a hora que você dorme. Aí você acorda, aí lembra que estava meditando. É mais ou menos assim, né? Uhum. Então, quanto mais você relaxar a musculatura, não tiver tensões, né, durante o momento da prática, então você vai fazer, obviamente, isso antes, né? Você consegue manter-se ereto, firme, relaxado. Então, o próprio corpo encontra uma estabilidade. De Pode sustentação, né? ele se sustenta. É interessante, porque você vai manter um mínimo de tensão mínimo, que é para manter-se ereto. Porque se não tiver tensão nenhuma, você desmonta, né? Então é o mínimo. Mas não é para você ficar assim tenso, sabe? Porque senão começa a dar dor aqui, dor ali e tal. E isso desvia,
a tua atenção para esses pontos. A gente fala assim que a atenção, ela atrai a atenção. E se a gente quer ter a nossa atenção livre, não dá para ter tensão puxando, né, a sua atenção, a sua energia para esse A ponto. disputa, né, da atenção do corpo ali naquele momento, né? E você usou a palavra perfeita, Ana, na disputa, porque vira uma disputa. Vira disputa com o corpo, vira disputa com a mente, vira disputa com os pensamentos, que você começa a se lembrar das coisas e as preocupações vêm. Ou então, sabe aquele conteúdozinho, como se fosse uma unha encravada, emocional, sabe? Que você consegue se Sim. livrar dele e ele aparece, ele vai aparecer exatamente naquela hora. Sabe? E às vezes da angústia, às vezes as pessoas sentem angústia, sentem que às vezes aumentou um pouquinho a ansiedade, mas a gente até comenta lá no nosso espaço de meditação que, na verdade, você está tomando consciência dessas emoções que já estavam ali, quando você senta para meditar. Então, quanto maior a atenção você também tiver durante o dia, maior consciência você tiver durante o dia sobre os seus processos internos, mais facilmente você seleciona aquilo que é seu, aquilo que não é seu. Então, você não vai armazenando indiscriminadamente qualquer coisa, sabe? Porque às vezes é um telefonema, alguém te liga, você estava feliz, satisfeito, de repente tudo muda. Muda. E você, às vezes, não sabe por que mudou. Às vezes, o modo como aquela pessoa falou com você, e você tinha uma expectativa que aquela pessoa falasse com você com mais atenção, com mais entusiasmo, com Sim. mais carinho, a pessoa não faz. Pronto. Seu dia acabou. E aí você muda a disposição para fazer as outras coisas por causa daquela ligação. Se você não tiver a mente treinada em entender que a sua expectativa é que gerou essa frustração e esse estado emocional, você não consegue transformá-lo. Você vai na enxurrada deles. E aí pronto, começa a arrastar, né, o seu dia com problemas. E aí você senta no tapetinho ou na cadeira para meditar. Você acha que ele não vai aparecer? Claro que vai aparecer. Né? Então, assim, Aparece. quanto mais aparece, não tem dúvida, né, que aparece. Então, quanto maior a nossa consciência, sabe, durante todos os momentos do dia. Fácil isso? Não. Com certeza não é. Mas aí vem o exercício. Está lavando a louça? A gente até comentou isso da vez passada. Está fazendo Sim. higiene pessoal? Esteja ali presente, sentindo o seu corpo. Como, é uma forma até de você escanear o seu corpo para ver como ele está. Ter esse cuidado, essa amorosidade, essa aceitação pelo corpo. Isso é necessário. Porque essas coisas depois elas começam a aparecer. Quer dizer, quando você... Inclusive, é assim, o medo que as pessoas têm, às vezes, de meditar, é porque essas coisas aparecem mesmo, entende? As pessoas começam a dar consciência, né? Ficar consciente dessas coisas. Então, se a pessoa se rejeita, né? Enfim, não se aceita como é, ela não quer meditar porque isso vai aparecer. Porque é uma instância dela. Veja, não é a última instância. A gente fala aqui que a meditação ela pode levar você para instâncias mais profundas. Mas você precisa ultrapassar essas camadas superficiais. E tudo isso que a gente vai vivenciando, que a gente sente, que a gente pensa, né, o que acontece, as recordações, eles aparecem na hora que a gente vai sentar para meditar, como ondas na mente, sabe? Então, do nada surge um pensamento. Aí você, poxa, mas eu não estava pensando em nada, ou não estava pensando nisso. Por que surgiu esse pensamento? Às vezes foi um odor, às vezes foi um ruído que te levou, né, remeteu uma recordação que já bagunçou toda a sua meditação, né? E aí o grande trabalho durante todo esse início, principalmente assim, acredito que os primeiros meses de meditação é exatamente esse exercício paciente de ir e voltar. A mente fugiu, você traz a mente de volta e você começa a ter consciência de para onde essa mente vai com frequência, que nem aquele exemplo que a gente havia comentado na live passada do cachorrinho, né? Que aí você começa a ver para onde ele vai, o que ele quer fazer. Deixa a sua mente, né, ir para você entender o que está acontecendo com ela. Então, você começa a ser mais consciente nos seus processos. Ananda, acho que você congelou. Então, esse é um ponto, sabe? Porque aí você começa a ter um pouco mais de consciência, de autocontrole. Se você esses processos
você não vai fazer uma boa meditação. Então, a meditação, ela tanto ajuda a tua consciência, quanto estar consciente durante os processos do dia a dia favorecem a tua meditação. Esse é um ponto. O outro ponto é você adiar o prazer. Aí alguém pode perguntar, poxa, mas adiar o prazer, o que isso tem a ver com meditação? Ah, tem. Prazer. A não tolerar, né, a frustração, nós estamos mal acostumados, né, com essa questão da frustração, que rapidamente queremos fugir dessa situação. Natural, ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer coisas desagradáveis. Então a gente começa a encontrar desculpas, disfarces para isso. E acostumando a nossa mente a buscar esses recursos, nós não vamos aguentar sentar para meditar com a frustração de que a mente está fugindo. Não vamos. Então, superar o tédio da meditação nos primeiros períodos é algo. Então, quanto maior assim, elemento que você fizer nas outras ações do seu dia, maior vai ser a sua tolerância diante do tédio que às vezes acontece pela ação repetitiva. Porque para você desfrutar daqueles estados de paz, às vezes demora. Às vezes não, tem pessoas que sentam, às vezes no primeiro dia que sentam para meditar, nossa, eu me senti bem, nossa, eu fiquei em paz, nossa, eu senti a minha musculatura relaxar. Quer dizer, entrou em contato com um nível de relaxamento mais profundo, né? Só que tem pessoas que sentam para meditar e não acontece absolutamente nada, pelo menos nada do que ela espera. E aí, como é que ela vai se conformar que ela precisaria meditar todos os dias para poder, né, ultrapassar essa dificuldade inicial? Então, ela precisa ter tolerância à frustração e não ter tanta expectativa, veja, com os resultados imediatos. Então, tirar o imediatismo, que é uma coisa que nós estamos ficando muito mal acostumados, porque a própria tecnologia nos dá isso, né? Tudo é muito rápido. Então, se a internet fica lenta, a gente já quase enlouquece, né? O aplicativo demora para baixar ou o que for, você já fica agoniado. Por quê? Porque de uns anos para cá, nós fomos sendo condicionados a essa rapidez. Né? A gente brinca que antigamente tinha aquele esquema de você mandar por e-mail para as pessoas, para os seus amigos, PowerPoint. Era o máximo, né? Acho que há uns 10 anos atrás, isso, sei lá. Era o máximo, aqueles PowerPoints bonitos, com aquelas imagens, música, né? E aí, passado um tempo, eles te deram o controle de você acionar o slide e não ficar esperando o tempo do programa, né? Nossa, sim, aquilo já foi um up, né? Aí você aplica ali, ó, vai clicando, a coisa vai vindo mais rápido, né? Então, aí você chega assim, já vi tudo, né? É aquela pressa, né? Agora, ninguém quer saber de PowerPoint, aquilo já ficou para trás, porque é muito lento, né? Entendeu? E aí a gente foi... Vídeo, né? Quer vídeo. Isso. E vídeo, às vezes, mais do que 2 minutos, as pessoas não têm paciência de ver. Impressionante, sabe? Então, a gente realmente está ficando mal acostumado. A gente está ficando ansioso demais. Ansioso pelo prazer. E a mudança, por exemplo, quando você pega um vídeo de 2 minutos, ou, né, ou mais um pouco, não consegue passar disso, ou porque não gostou, mas às vezes não é isso. É o comportamento da criança. Eu quero outra coisa, eu quero novidade, porque já passou a novidade, entendeu? Então, a gente precisa superar essa imaturidade, essa coisa impulsiva de ter esse prazer a todo instante para você poder realmente aprofundar a sua prática meditativa. Senão, você não conseguirá. Não conseguirá. É muito difícil nesse sentido, sabe? Então, veja como o que a gente vive no dia a dia tem impacto sobre a mente, sobre a meditação. Porque a sua ferramenta também, nas outras situações, é a mente. E uma mente mal acostumada não vai aceitar você sentar e ficar meditando ali por alguns minutos ou horas, né? Que é a nossa ideia. Então, acho que ficou claro com relação a essa questão, né, do prazer, de você adiar o prazer para poder não ficar refém disso e poder sobreviver àqueles períodos em que na sua prática espiritual, na sua meditação, não ocorre ainda os efeitos que você espera. Então, isso é fundamental. E isso você fará em outros momentos, que não é o momento da sua meditação, sabe? Então, você precisa criar um novo condicionamento,
tá? Da sua mente, das suas emoções, para suportar isso, sobreviver ao tédio. E isso vai ser benéfico para outras coisas do seu dia a dia. Inclusive pessoas que têm vícios e manias, fazendo isso, elas conseguem ser um pouco mais forte do que a vontade que essa, vamos dizer assim, essa segunda vontade, né, que se interpõe entre ela e os objetivos dela, né? Então, olha como essa postura mais consciente, ela acaba sendo benéfica, tanto na meditação quanto nos outros processos do seu dia. Tem várias outras coisas que nós podemos fazer antes, né, da prática meditativa. Uma delas também é a própria preparação, porque a meditação, embora a meditação seja simples, ela requer um momento que você se dispõe a isso. Então, essa disponibilidade interna, ela é importante. Então, e você reservar realmente, ou avisar para as pessoas, olha, não me chama por alguns minutos, né? Ou desliga o seu telefone, porque se você bota o seu telefone ao lado e ele começa com aquele plim-plim de mensagem, acabou sua meditação. Porque você vai ficar curioso. Quem mandou a mensagem? Será que não sei o que? Ah, será que é do trabalho? Ah, será que é... Acabou a meditação. Então, fique distante. Então, que seja um momento que você realmente se distancie disso. Aí, sentiu que está com a mente agitada, mas chegou o momento de você meditar, vai fazer o quê? Tenta botar uma música. Pode, se você gostar de mantras ou de músicas religiosas, enfim, ou músicas eruditas que elevem a sua frequência, você pode colocar enquanto você faz uma leitura. Essa leitura já vai deixando você um pouco mais receptivo para esse momento, sabe? Sem ter aquele estresse de você, eu tenho que sentar, meditar e já tenho que entrar em êxtase, né? Que essa é a ilusão que as pessoas têm, né? E não é por aí, né? Então, claro que tem outras coisas, como também relaxar a musculatura. A gente começou até falando sobre a importância, né, do relaxamento do corpo, né? E não falamos que você pode fazer isso minutos antes de meditar. Então, pode fazer umas posturas do yoga, pode fazer relaxamento se você... Ou se alongando o corpo, sabe? Movimentando, principalmente essa região aqui, né? Para cima, para baixo, a gente comentou. O pescoço, relaxa, sabe? Faz o giro, leve, tudo levemente, gente. E depois você pode, no início da sua meditação, sentou para meditar, começa a escanear o seu corpo. Como está o seu corpo? Como está a sua musculatura? E aí você pode fazer o relaxamento no momento da sua prática meditativa. Inspirando, tensionando a musculatura e soltando na medida que você solta o ar. Então você pode inspira, então imagina, ó, tensionei, ó, soltei. Então inspiro, tensiono, solto. Inspiro, tensiono, solto. Você pode fazer isso como uma onda dos pés à cabeça e soltar o ar como uma onda também, relaxando dos pés à cabeça. Com o tempo, a gente começa a ficar mais consciente de musculaturas que nós não tínhamos percepção, que às vezes estava tenso e a gente nem sabia, como as maçãs do rosto, o maxilar. Aqui, ó, região de raiva, região que a gente acumula tensão, agressividade, né? Natural, isso é dos nossos instintos, né? Então, quando a gente senta para meditar, é bom a gente dar uma relaxada nessa região, sabe? Nas articulações, como joelhos. Então, para você poder manter uma estabilidade nessa meditação. Alguém comentou aqui que a ansiedade é algo da sociedade moderna, né? O tormento atual, né? Verdade, é bem o tormento. Então, aí a gente vem o que fazer durante, né? Ah, tem uma pergunta aqui. Qual o local e qual a influência que o local pode ter sobre a meditação? Sim. Quando você quer fazer uma meditação eventual, você pode meditar em qualquer lugar. Você pode ir para um parque, você pode meditar no seu trabalho, você pode meditar onde você estuda. Em qualquer lugar você pode meditar. Agora, para a sua prática rotineira, para aquilo que você tem hábito, né, de meditar, o importante é que você realmente eleja um local. Mesmo que seja um local pequenininho, mesmo que seja uma cadeira exclusiva ou uma almofadinha que você selecionou num cantinho do seu quarto para fazer isso,
perfeito, não tem problema. Mas ali você vai manter uma espécie de vibração, uma egrégora, entendeu? Que vai remeter, inclusive, a sua mente. Toda vez que você chegar ali próximo, já vai te gerar a recordação do estado meditativo. Então, isso tudo favorece a você querer meditar e se aprofundar na meditação. E vocês vão observar que, com o tempo, quando você realmente destina esse local só para isso, com o tempo, quando você chega lá e quer, às vezes, fazer uma oração ou ter um pensamento positivo, porque, às vezes, tem pessoas que não acreditam em nada nesse sentido e não fazem oração, mas elas podem utilizar esse momento para se concentrar, para mandar um pensamento positivo para alguém. Já isso a ciência confirma, né? Tanto o poder da oração quanto do pensamento positivo. Então, quando a pessoa senta naquele cantinho dela, naturalmente ela começa a entrar num estado de calma, porque ela absorve aquelas vibrações que ela mesma produziu naquele local. Porque os ambientes ficam impregnados daquilo que fazemos, né? Como a gente havia comentado, um quarto, um ambiente onde se faz refeição, um ambiente onde se estuda. Cada ambiente desses vai te remeter a um estado, né? Um estado emocional, a um desejo também. Tá? Alguém colocou aqui se pode meditar deitado antes de dormir. A gente fala assim, de verdade, honestamente falando, se você meditar de verdade, bem feito, uma boa meditação antes de dormir, você não vai dormir, porque você vai estar ligado. A meditação te abre a consciência, te expande, te deixa ligado. Não é ligado no mundo, na matéria, não é isso, mas você... Então, claro, muitas pessoas fazem a meditação logo antes, um pouco antes de dormir, que aí relaxam, mas na verdade é porque elas não entraram no estado meditativo ainda, elas estão fazendo exercício de respiração, elas estão fazendo relaxamento, isso é muito bom, isso vai ajudar você a ter um sono mais tranquilo. Com certeza. Mas eu estou só fazendo essa distinção porque isso é importante, tá? Que quando a gente realmente entra naquele estado de meditação, depois que a gente retorna dele, você não sente sono, você não quer dormir, você está ativo para as coisas para o seu dia a dia, enfim, para o estudo, né? Enfim, como você preferir, né? Tem uma pergunta aqui, se você pode fazer a meditação deitada. É claro, tem pessoas que pregam isso, a meditação deitada. Mas deitada, eu vou explicar que tem uma postura do yoga, que é ela deitada, é o que chama a postura do cadáver, né, no nome, né, em português. Então, você pode deitar realmente antes de dormir e fazer uma respiração profunda, fazer, na verdade, umas 3 a 5 respirações profundas, sentindo que você vai deixando sobre a tua cama o peso do teu corpo. Então você inspira, solta o peso do corpo e vai ficando cada vez mais relaxado, mais relaxado, mais relaxado. Então são exercícios de relaxamento que ajudam você a dormir melhor. Isso é fundamental, isso é bem positivo. Mas isso não é meditação. Tá? A gente pode até finalizar uma meditação com essa postura, como às vezes a gente está fazendo práticas do yoga e a gente faz esse relaxamento no final. Isso é super gostoso, bom, saudável, você se apropria de você, da consciência do seu corpo também. E depois até para se desligar um pouquinho dele, né? Mas dizer que é meditação, nesse sentido, não. Né? Inclusive, a gente até recomenda que não se faça a meditação na sua cama, porque qual é a memória que você tem da cama? De sono, de dormir. Então, se levante, porque ao você se levantar, você já rompe um pouquinho aquela inércia, já sai da preguiça. Porque a preguiça é um dos grandes obstáculos que a gente tem. Né? Então, acordou, tá com sono, tá com, né? Não é nem sono, você percebe que não é sono, é aquela preguicinha de vontade de dormir um pouco mais e que daí vai perder a hora. Você já conhece a história, né? Cada um tem as suas desculpas e já conhece as suas histórias. Então, você pode usar uma estratégia para sua mente. Você negocia com ela assim, não, eu vou só ali no banheiro, então eu vou só ali na cozinha tomar um copo d'água. Deixe o despertador, se você usar despertador para acordar, porque com a meditação você acaba não precisando mais de usar despertador. Você naturalmente acorda a hora que você quer acordar. Isso é muito interessante e acontece mesmo. Quem medita pode compartilhar isso, porque
é uma coisa que muita gente comenta, sabe? Que você consegue fazer isso. Mas quem ainda não está nesse momento, pode pegar o celular, de repente que eu uso o celular como alarme, bota no banheiro, porque vai te obrigar a levantar para desligar ele, né? Você às vezes quer dormir, você não quer continuar dormindo com aquele barulhinho te lembrando, né, que tem que acordar, porque às vezes você bota ele para ele te lembrar daqui a 5 minutos, né? Então você sabe que ele vai tocar de novo, então você não vai conseguir dormir. Então deixa longe, porque ele já vai te obrigar a levantar. Quando você levantar e fizer lavar o rosto, pronto, passou o sono, a preguiça, você pode fazer a sua meditação. Então, são pequenas estratégias que facilitam a prática meditativa. Alguém comentou aqui perguntando, né? É você, né, Ananda? Se existe o ambiente perfeito, né? Não, não existe ambiente perfeito. Quer dizer, pode existir, mas às vezes não está ao nosso alcance, né? Às vezes você teria que estar, de repente, num lugar totalmente silencioso, sem influência do meio, sem radiação disso e daquilo, sem influência de internet, dessas ondas, enfim, distante de tudo isso. Para nós aqui, que vivemos na civilização, é possível isso? Não. Até porque se a gente fosse para as florestas, para as montanhas, o que seja, ia ter mosquito picando a gente ia ficar incomodado com eles, né? Lá você não ia ter sua almofadinha, né? Então, não, nesse sentido, não tem ambiente perfeito. Tem a construção, né, do ambiente ideal que a gente faz. E aí a gente procura transformar o nosso ambiente no mais próximo desse ideal, mas sem a frustração de querer que ele seja o ideal. Então, o que a gente faz? Preparou tudo, desligou o telefone e tal, tá lá no seu cantinho, tá passando o ônibus, chegou o caminhão do lixo, criança tá brincando, o filho do vizinho tá chorando, telefone que toca, é o interfone, tudo isso vai acontecer. Ok, respire fundo, se conscientize desses sons ao seu redor. Respire fundo, aceite esses sons, que eles existem, mesmo que você não goste deles. Eles estão ali. Quando você os aceita, você deixa de fazer aquilo, Ananda, que você comentou, do conflito. Porque as pessoas ficam com conflito também, com os sons. Ah, porque o vizinho... Ah, porque de repente não deu a mamadeira e a criança está chorando. Ou porque, por que essa pessoa foi telefonar agora? Aí começa, sabe, aquela discussão mental. Nada disso. Apenas aceite o fato desses sons, que sejam desagradáveis ou não, existirem. Ok. E começa a se concentrar em você e se interiorizar, tá? Se interiorizar. Porque assim você naturalmente começa a se desligar dos sons ambientais. E é muito engraçado que quando você se concentra profundamente na sua meditação, às vezes quando alguém, ou quando você está meditando em grupo e alguém se mexe, aquela mexida parece que foi um terremoto, né? Tal a abstração que você estava. Então isso é bom porque mostra que você realmente se concentrou, realmente você se desligou um pouquinho dos 5 sentidos. Porque esse é um ponto que a gente busca na meditação. Veja, não é toda meditação que busca isso. Eu estou colocando, né? Quem quer passos mais avançados na meditação, encontrar níveis mais profundos de si mesmo, você vai querer ultrapassar os 5 sentidos. Então você vai realmente se abstrair dos 5 sentidos. Então você não vai ser mais incomodado por nada disso. Mas é por algum tempo. Às vezes a gente não consegue ficar tanto tempo nisso. Se a gente conseguisse ficar, levaria-nos esse estado ao samadhi, ao êxtase, ao nirvana. Entende? Por isso a gente brinca que se a gente conseguir passar dos 5 minutos para os 10 minutos e vai aumentando para 15 minutos, 20 minutos, meia hora por dia, até de repente você fazer mais tempo, 1 hora, 2 horas, conforme a sua realidade, a sua busca. Você aí vai se permitir passar por todo o processo da meditação. Porque no início você senta para meditar. Está totalmente consciente do corpo ali, você está totalmente aprisionado a ele e aos pensamentos. Até você aquietar o corpo, aquietar a mente, para daí você meditar, já se passaram 5 minutos. Então, 5 minutos é pouco, percebe? Mas tudo bem, você está aprendendo a ter consciência desses processos. Ótimo, isso é necessário. Isso é uma, vamos dizer assim, é uma prática bem fundamentada para os próximos passos. Aí depois, passado isso, você começa a
você vai selecionar, às vezes, um pensamento, ou um mantra, ou um versículo, como a gente comentou aqui, são apoios para a sua mente ficar focada num único ponto, porque não é para sua mente ficar vazia. A gente não tem ainda essa capacidade. Poucas são as pessoas que, de fato, zeram pensamentos, porque esse já seria um estado da meditação, tá? Num outro nível. Mas nesse início não é você ficar passivo. Isso é totalmente contrário à nossa meditação. Nossa meditação é um processo ativo. Então, eu vou falar sobre essas perguntas aí, vou falar um pouquinho, sim. Então, a nossa meditação, ela é um processo ativo que você tem consciência do que está acontecendo e você vai se preparando para os passos seguintes. Então, você usa pequenos apoios, porque se você tem 10, 20, sei lá, 1.000, 2.000, 6.000 pensamentos, né, no minuto, se você conseguir colocar um único pensamento, puxa, isso já é uma vitória, né? Mas você não reduziu para 1, reduziu para 10. Bacana. Você vai ver que isso já vai te dando uma tranquilidade, uma serenidade, uma lucidez maior, sabe? E você vai ficando menos preocupado, menos tenso, né? Com as demandas. Então, passado isso, você aí entra num outro momento que é a mente fugiu. A mente foi pensar outra coisa que não era o seu mantra, ou a sua oração, né? Ou a sua respiração, né? Que a gente usa sempre, quer seja com mantra ou não, a gente usa o apoio da respiração sempre. Então, a mente fugiu, é trazer de volta. Então, você vai gastar aí uns 10 minutos trazendo a mente de volta. Entendeu? Aí, no meio desse caminho, aí já passaram-se uns 15 minutos, uns quase 20 minutos, de repente você sente um relaxamento mais profundo. Ali começa a meditação. Entenderam? Então, tudo antes que a gente chamava meditação, na verdade, não era ainda. Eram técnicas, práticas para te levar ao estado da meditação. Então, ali, quando você sente essa mudança, você sabe que mudou. Você sabe que algo aconteceu. E você está consciente, não é nada inconsciente, é totalmente consciente. Então, isso você aí requer pelo menos 20 minutos. Percebem? Então, por isso que a gente vai colocando o ideal seria no mínimo de 30 minutos dia, mais ideal ainda, 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Não exatamente antes de dormir, né? Mas tem gente que, inclusive, acorda no meio da madrugada para fazer a sua meditação. Isso é bacana. E aí depois não volta a dormir e vai estudar, vai fazer alguma outra coisa, né? Depois da meditação. Tá? Esse é um ponto. Agora eu vou aproveitar para responder aqui algumas perguntas. Se tiver problema de tempo, Ananda, você fala para mim que encerrou, tá? Então, necessidade de termos controle sobre tudo. Sim, sim, sim. Isso é uma coisa que perturba a nossa meditação. Porque é uma coisa, não do momento da meditação, é do momento fora da meditação. Que a gente quer controlar todas as variáveis, não é? O ego quer ter o controle. E a meditação, ela vai utilizar o ego, mas ela vai nos levar a um estado que transcende o ego. Isso que é bacana. Que aí a gente pode comungar com a nossa verdadeira essência, que não é o ego. O ego é um instrumento. Na verdade, a gente vai aprender a distinguir e perceber que o ego é apenas um instrumento. E ele precisa ser muito bem adestrado, senão ele nos atrapalha, né? Mas ele pode nos ajudar, com certeza. Então, com relação aqui à meditação guiada, falar um pouquinho da meditação guiada, né? Gente, a meditação verdadeira, ela não é guiada, tá? A gente faz a meditação guiada para auxiliar os primeiros momentos, os primeiros passos. A gente utiliza, inclusive, um pouquinho da psicologia para ajudar você a livrar-se daquilo que emocionalmente prejudica a sua vida e que vai atrapalhar a sua meditação, por óbvio. Tá? Então, a gente fala meditação guiada é isso, ajuda você, então, a começar a se conscientizar do seu corpo, das suas emoções, por exemplo, alguém direcionando você para que você respire, se lembre da sua respiração, facilita você trazer a sua mente de volta. Então, isso é ótimo, é um ótimo instrumento, é uma ótima ferramenta. A gente, inclusive, dispõe disso lá no nosso canal, no YouTube, tanto no podcast da Proconsciência, a gente tem várias meditações guiadas e a gente está sempre adicionando mais, tá? Com dicas também. Mas é importante a gente saber disso, que a meditação real, naquele sentido do estado meditativo, ele não é guiado, é você com você mesmo, tá? Inclusive, nesse momento, não tem nem apoios.
sabe? Não tem nem mantra, nem versículo, nem oração. É você desfrutando desse estado mais profundo, tá? Tem até uma ilustração que é a da abelha na flor. A abelha vai em busca do mel, do néctar, né? Das flores, para produzir, então, o mel. Então, o que ela faz? Ela vai sendo atraída por essas flores e ela vai tentando ver aonde essas flores estão. E ela não erra o caminho. Ela é atraída por aquilo que ela busca. Então, a prática meditativa é direcionando você para que você, né, fique em direção àquilo que você busca, aquele seu ideal maior. Então, o esforço é você batendo as asinhas para ir lá, procurando, rodando ali a flor ou as flores para ver aonde você vai pousar. Quando você se concentra, encontrou a flor, se concentra e começa a sorver aquilo, ali você mudou de estado. Ali você começa a desfrutar daquela beatitude, da sensação de paz, muda, vai mudando. É claro que são vários níveis, tá, que a gente acessa, mas só de você já experimentar um pouco de paz nessa vida, né, tão ensandecida que a gente vive, nossa, isso já é uma bênção, já é um resultado. Então, assim, e aí a gente fala assim, o que você pode fazer depois da sua prática meditativa? Quer você tenha sentido isso ou não. Celebre os seus resultados. Celebre o fato de você ter ido meditar, ainda que não tenha nem conseguido meditar, mas que você elegeu o seu cantinho e sentou-se ali. Ok. Fez só um pensamento positivo e foi para o seu dia a dia. Ok. Celebre isso, o fato de você já escolher um lugar, já ter essa intenção. Se você então sentou-se e conseguiu meditar um pouco, celebre isso também. Porque isso vai favorecendo você a querer meditar mais, a não ficar frustrado pelo resultado maior que ainda não veio, percebe? Isso é um ponto. Aqui tem uma outra pergunta. Ah, sim, tem muitos aplicativos que oferecem meditação guiada, sim. Eu nunca cheguei por exemplo, a aprofundar nisso para ver como são e tal. Posso até fazer isso para a gente depois até comentar um pouquinho sobre eles, né? Mas são ferramentas úteis também. Agora, assim, a meu ver, dentro do pouco que eu já ouvi, inclusive, são mais superficiais, tá? Assim, para quem quer atingir um nível mais profundo de espiritualidade, acredito que não seja através dos aplicativos. Mas para quem quer relaxar, quer se conhecer, se livrar um pouquinho das preocupações, acredito que seja excelente. Mas eu estou falando aqui, gente, sem o conhecimento de causa, porque realmente nunca entrei nesses aplicativos. Mas vou fazer isso até para a gente poder conversar a respeito. Então, o que falo aqui é da minha prática meditativa de mais de 25 anos. Outra pergunta aqui. Existe uma relação com a alimentação, comer carne ou ser vegetariano, tem alguma influência? Olha só, é uma pergunta interessante que, de alguma forma, as pessoas sempre colocam um pouco isso e têm um pouco de dúvida. Principalmente aquelas que são carnívoras e que não têm pretensão nenhuma de deixar de comer carne para meditar. Então, a meditação pode ser feita por pessoas que comem carne? Claro, que a meditação pode ser feita por qualquer pessoa, tá? O que pode acontecer de você começar a perceber que certos alimentos, eles acabam predispondo você ao sono, né? À preguiça, que é aquilo que a gente fala assim, das 3 tendências que a gente tem, segundo o Vedanta, que é a tendência, segundo o Yoga, né? Que a gente tem a paralisação, a inércia total e aquela tendência à agitação, ao movimento, à ação, e depois aquela tendência à harmonia, ao equilíbrio, ao bem-estar. Então, essas 3 tendências, elas existem no nosso dia a dia. Em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pensa, em tudo que a gente sente, elas estão presentes. Ora predomina uma, ora predomina a outra. E os alimentos, eles vão interferir nessa qualidade dessas tendências. Então, assim, um alimento que puxa a sua energia para baixo, para uma coisa mais animal ou mais que te paralisa, quando você sentar para meditar, obviamente, vai ter um impacto disso sobre o corpo, tá? Mas a gente não coloca aqui aspectos morais, que de repente é a preocupação, né? No sentido, da violência, que o animal morre da violência. A gente, pelo menos segundo o yoga, a gente tem uma visão
assim, você também se alimentar do vegetal, de certo modo, ele também tem vida. E você está devorando o vegetalzinho, né? Então, olhando nesse sentido, claro, são níveis de vida diferenciados, o animal, do vegetal, mas todos eles sentem. Na próxima live, eu prometo contar uma história mostrando a sensibilidade do reino vegetal. Isso comprovado já há mais de, sei lá, mais de 20 anos, um experimento que foi feito na União Soviética, né? Naquela época. Enfim, depois eu compartilho isso com vocês, que acho que é uma coisa bacana que ajuda a responder, né? Mas, então, claro, tudo que gere agitação, que traga esses elementos, vão interferir. Isso aí é indiscutível, mas não quer dizer que você não possa meditar. Da mesma forma, você come carne, né? A carne, o animal sofreu, mas você também agrediu várias pessoas durante o seu dia e tal, mas você está tentando se melhorar. Não tá? Vai deixar de meditar porque você agrediu as pessoas verbalmente e tal. Não. Pô, se conscientiza que de repente agiu mal. Tenta restabelecer isso. Então é um processo de transformação, porque se você tentar mudar tudo de uma vez, né, não vai acontecer. E outra coisa, a gente precisa respeitar os organismos que são diferenciados. Cada pessoa tem um corpo que responde melhor a um tipo de alimentação e pessoas respondem a outro tipo de alimentação. Então, é importante que a gente também se conheça para perceber o que nos é mais benéfico, o que vai te gerar mais agitação ou menos agitação. Porque na hora que você sentar para relaxar, para meditar, para orar, para ter um pensamento positivo, isso vai estar presente. Tá? Então, aí a gente entra naquilo, né, que a gente havia comentado antes. É uma questão daquilo que você faz antes e que interfere no durante, né, no processo da meditação. Né? Tem uma outra pergunta aqui. A Adriana comentou aqui, ninguém come nada que não foi vivo. Exatamente, entendeu? Então, é bom a gente também não ficar com essa ilusão, sabe? De que a gente está sendo melhor porque está tendo uma alimentação vegetariana e o outro inferior porque come carne. Tá? Gente, a gente não tem essa visão, tá? Enfim, eu pelo menos vou dizer por mim, né? Não tenho essa visão, tá? Já fui radical muitos anos. Radical no sentido assim, para mim, não para os outros, né? Mas já pratiquei não o vegetarianismo, mas o ovo-lacto vegetarianismo por muitos anos. E depois eu mudei. Eu vi que para mim, num outro momento, vivendo um tipo de situação, precisava de ter um outro tipo de alimentação. Então, gente, isso é muito pessoal. Tá? Não dá para a gente estabelecer esses parâmetros para todo mundo e formatar, todo mundo tem que fazer assim, todo mundo tem que comer assim, porque o resultado vai ser assim. Não tem nada disso. Porque você pode pegar exemplos que a gente havia comentado aqui, de pessoas de várias tradições religiosas que utilizaram também meditação e não tinham nenhuma preocupação com a alimentação, eles tinham preocupação com o alimento da mente e do coração, entenderam? Então, e que atingiram estados, né, indescritíveis. Então, assim, gente, isso é relativo. E a gente tem exemplos, né, como Hitler, que era vegetariano e não é um exemplo de pessoa, né? Então, vamos, assim, né, colocar a coisa assim mais no razoável, né? Alguém perguntou aqui, Ananda, eu não sei o tempo que a gente ainda tem. Todos sofrem de alguma forma. Sim, a Adriana falando, sim. Sim, e essa questão do sofrimento, aí a gente pode entrar numa questão ética também, tá? Que é algo que interfere na prática meditativa. Por exemplo, que é algo que o yoga trabalha muito bem. Você precisa de ética. Aí alguém pode pensar, poxa, mas o que ética tem a ver com meditação? Tudo. Ética tem a ver com meditação. Por quê? Quando você é antiético, você está caminhando contrariamente às leis da vida. E você começa a ficar preocupado e apreensivo com aquelas coisas. Então, por exemplo, a pessoa que mente, está acostumada a mentir. Você acha que a mente dessa pessoa é uma mente calma? Lógico que não, porque é uma pessoa que está sempre preocupada qual mentira que ele contou, qual a versão que aquela pessoa sabe, né? E se o outro vai detectar, né? Saber, quer dizer, a mente está sempre agitada. Então, a ética é um dos primeiros passos, quer dizer, tem todo vamos dizer assim, vários quesitos, né, que envolvem a questão ética, que é o primeiro passo do yoga. Isso não é falado, as pessoas só conhecem o yoga como asanas, né, posturas e tal, né? E que a meditação é um dos passos do yoga.
e que a base ética, ela tá, pelo próprio nome diz, né? A base, né? A base. Porque sem essa base não tem como você... Veja, se você, no estado de yoga, né? Esse estado mais pleno, então, da meditação, te gera um estado de unidade, o religare, né? Das religiões. Se você desfruta disso, ou seja, você entra em unidade com todos os seres, como é que você vai violar, entendeu? Uma vida, como é que você vai ser antiético, porque isso, na verdade, vai atingir a você mesmo, sempre. Esse retorno existe, não por maldade, né? Mas por conta desse conceito de unidade, né? E isso é bacana, a gente encontra isso, inclusive, nas palavras do Cristo, né? Que aquilo que você faz a uma pessoa, na verdade, faz a ele mesmo. Então, se você visita alguém que está preso, se você ajuda alguém que está doente, é a ele que faz. E você acha que não é o que você faz de negativo, não é a ele que você também faz, e que, na verdade, atinge diretamente a você? Então, isso tudo vai interferir na meditação. Na hora que você senta para meditar, as ondas estão agitadas e você não sabe por quê. Então, se a gente for mais ético no nosso dia a dia, com certeza isso beneficia demais.